Esse caderno, eu não sei se meu esposo já mostrou ele aqui alguma vez, ele nos acompanha desde 2008. E eu lembro que quando ele comprou eu não gostei muito, e eu confesso que se eu soubesse que ia ficar com gente tanto tempo, eu teria escolhido outro. Mas foi o que nós compramos em 2008, quando nós estávamos ainda namorando, com planos de noivar, casar, e aqui nesse caderno nós sempre escrevemos pedidos de oração que nós tínhamos, propósitos que nós decidíamos, colocávamos no nosso coração, e para ter algo assim mais concreto, nós escrevíamos aqui e dedicávamos a Deus. Aqui nós temos momentos importantes da nossa vida que nós registramos, temos aqui respostas às orações, mas pediram para que eu contasse um testemunho, e eu estava pensando no que nós escrevemos aqui nesse caderno, no dia 28 de janeiro de 2017. Nós recém tínhamos chegado na Andrews, as crianças eram pequenas, o Martin tinha 5 anos, a Lauren tinha 3, e foi a primeira semana, nossa segunda semana ali na Andrews, e no pouco tempo que nós tínhamos estado lá, nós já tínhamos percebido que o desafio era muito maior do que aquilo que a gente imaginava, né? Em todos os aspectos. E eu lembro que, em alguns momentos, naquelas primeiras semanas, chegou assim, até passar pela nossa mente, será que a gente realmente fez a escolha certa? Será que era para a gente estar aqui? Será que a gente vai conseguir permanecer aqui ou a gente vai ter que fazer as malas de novo e voltar para o Brasil? E foi em meio a esses pensamentos, essas dúvidas, incertezas, que nesse dia, no dia 28 de janeiro, era um sábado, nós havíamos ido para a igreja pela manhã, passamos a tarde com as crianças, estava nevando muito, muito frio, as crianças foram para a cama cedo e nós fomos para o escritório para orar e conversar a respeito dos planos que nós teríamos dali para frente, como reorganizar a vida, como construir um caminho dali para frente, apesar de todos os desafios. E depois de bastante conversa e oração, nós escrevemos aqui 4 pontos. O primeiro deles, que era um dos nossos propósitos, era para que nós pudéssemos estar disponíveis para Deus, para toda e qualquer situação e lugar. Esse foi o primeiro ponto que nós decidimos e assentamos no nosso coração. O segundo ponto, nós pedimos para que Deus preservasse a nossa saúde física, mental e espiritual. Física, porque nós já tínhamos percebido que um dia doente ali já prejudicava totalmente a nossa rotina, as nossas finanças, comprometia muita coisa. Mental, porque era muita coisa, estudar, a gente veio com os propósitos de o Marco fazer o mestrado e como que seria, aprender uma nova língua. Então, nós precisávamos e dependia da saúde mental, de a nossa cabeça estar boa. E a saúde espiritual, porque essa era a maior razão de nós ter vindo para cá. Nós tínhamos decidido vir para Andrews para nos preparar melhor para servir a Deus, para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. O terceiro ponto é que todos nós sairíamos da Andrews estudados. Esse talvez era o primeiro grande desafio, porque nós viemos com planos de o meu esposo fazer o mestrado. Mas nós vimos que ali era um mundo de oportunidade. Como que apenas ele ia estudar? Todos nós precisávamos sair dali estudados e falando inglês. O falar inglês a gente se vira bem. Então, Deus ele cumpriu esse ponto também. E o último ponto, e esse ele estava me afligindo bastante naqueles momentos ali, era de que nós daríamos aos nossos filhos uma educação formal ou através do homeschool, ou então por meio da educação adventista. No Brasil, eles ainda eram pequenos, o Martin já estava em idade escolar, mas nós havíamos decidido que eu não trabalharia e ficaria em casa até as crianças completarem 6 ou 7 anos e irem para a escola. Era um propósito nosso. E quando nós mudamos para cá, nós vimos que, por causa dos desafios e do trabalho, dos estudos e tudo que nós iríamos enfrentar, as crianças, em algum momento, teriam que ir para a escola. E talvez o meu plano de fazer homeschool precisaria esperar um pouquinho.
Mas nós oramos e pedimos para que Deus nos abençoasse, para que, se não fosse possível fazer homeschool, que nós conseguíssemos manter os nossos filhos na escola adventista. E se estava difícil pagar um tuition e aluguel e as despesas, imagina agora pagar para 3 ou talvez 4 estudar. Então, nós enxergávamos ali um desafio muito grande. Nós escrevemos esses 4 pontos, oramos a respeito, assinamos, tem a nossa assinatura aqui, e entregamos nas mãos de Deus e pedimos para que Ele cuidasse de cada um desses pontos. E sabe que no período que nós passamos, os 6 anos ali na Andrews, Deus ele foi fiel. E eu lembro que logo depois que nós escrevemos isso, eu ainda fiquei algum tempo com as crianças em casa, comecei a alfabetizar o Martin em português, mas chegou um momento que ele teria que ir para a escola. E o meu esposo, eu acho que ele sempre foi assim mais forte, sempre teve a decisão mais forte, uma fé assim mais segura, e ele falou: as nossas crianças não vão para a escola pública. E aqui não existe nenhum juízo de valor, eu sei que existem pais aqui que têm os seus filhos na escola pública e estão ainda assim fazendo o melhor para educar os seus filhos nos caminhos de Deus. Então não é um juízo de valor, mas nós tínhamos esse propósito. Mas no meu coração eu tinha medo, porque eu sabia que a situação não estava favorável. Nós mal conseguíamos nos manter ali. Imagina agora ter que pagar escola também, e não era pouco. E eu falei para ele: olha, eu ouvi dizer que essa semana abre a inscrição na escola pública. E as vagas vão muito rápido, principalmente para séries iniciais, lota e tem fila de espera. Eu vou precisar trabalhar. Então, por precaução, só por precaução, não é porque eu acho que vai precisar, mas por precaução, vamos lá fazer a inscrição, reservar a vaga deles. E nós, então, fomos, contra a vontade do meu esposo nesse aspecto, porque ele tinha plena certeza de que os nossos filhos deveriam estar ou no homeschool ou na escola adventista, mas, pela minha insistência, nós fomos. E quando nós chegamos na escola, a escola era fantástica, assim, a estrutura da escola muito grande, muito bonita, muito atrativa. E as matrículas estavam sendo no ginásio de esportes. Eles haviam colocado mesas ali e as pessoas chegavam e se dirigiam para a mesa correspondente à série desejada para a criança. E eu lembro que no que nós entramos no ginásio, tinha um sign, assim, um cartaz, uma faixa, de um teatro que eles haviam apresentado ali para as crianças antes das férias. E estava escrito assim: o mistério dos fantasmas, e alguns desenhinhos assim. E quando eu olhei para aqueles desenhos, para aquela frase, eu senti que ali era Deus falando para mim: não é esse lugar. E eu falei: ok, não vamos assegurar a vaga. Deus vai prover e vamos para casa. E nós não fizemos a pré-matrícula deles ali, voltamos para casa e continuamos em oração. Passado alguns dias, nós fizemos uma carta nossa e fomos procurar as 2 escolas adventistas que tinham ali. Fomos na primeira, conversamos, fomos muito bem recebidos. Nos assustamos com o valor da mensalidade, assim, como sempre, né? Mas eles disseram: nem tudo está perdido. Tem opção de bolsa de estudo, vocês podem procurar as igrejas às vezes têm algum auxílio, mas vai dar tudo certo, confiem que Deus vai prover. Saímos dali, fomos para a segunda escola adventista, que era a da Andrews. E quando nós chegamos lá, a pessoa do financeiro não estava, a secretária não estava todo mundo de férias, apenas a diretora da escola estava lá. E ela nos recebeu, foi muito querida, e ela falou assim: olha, os filhos de vocês vão estudar na nossa escola. Nós vamos fazer todo o possível para ajudá-los. Vocês vão preencher esse formulário, a pessoa do financeiro não está aqui hoje, mas vocês vão preencher e vai dar-se um jeito, Deus vai prover. E nós ficamos muito felizes com aquilo. Quando nós fomos preencher, lá tinha uma pergunta que me chamou bastante atenção, que dizia assim, ó: com quanto? E aí tinha assim um destaque: com sacrifício você pode pagar pela mensalidade.
E aí a gente vê que a gente tinha um plano financeiro na nossa mente, mas aquela palavra com sacrifício exige que você vá um pouco além. E a gente vê que quando existe sacrifício, a gente sempre consegue fazer um pouco mais, né? E nós ali colocamos um valor um pouquinho acima daquilo que a gente tinha nos planejado, que ainda assim era um valor, olha que a diretora olhou, ela falou assim, não vai ser fácil, mas alguma coisa nós vamos fazer. E, passado o tempo, o Martin recebeu a bolsa de estudos, o valor ficou um pouco acima, quase o dobro daquilo que nós iríamos pagar com sacrifício, mas Deus nunca deixou faltar, Deus sempre proveu. No ano seguinte, durante aquele ano, o Martin começou a estudar, a Lauren ainda me acompanhava, ia comigo sempre para o trabalho, mas chegou o momento de ela também ir para a escola. Fizemos o mesmo processo e agora, com sacrifício, o valor ia ser o dobro, porque agora eram 2 matrículas, 2 estudando. E, em seguida, o meu esposo conversou comigo e disse assim, olha, nós escrevemos aqui no caderno que todos nós precisaríamos sair estudados. Eu estou estudando, as crianças estão estudando, mas e você? Como que a gente vai fazer? Você precisa estudar. E eu sempre fui assim mais resistente às mudanças. E eu falei, olha, é impossível eu estudar. Primeiro, pela questão financeira. Segundo, pela nossa rotina de trabalho. Você vê que quando nós chegamos na Andrews, alguns amigos já leram a cartilha para a gente, né? E nos deram várias dicas. Uma das frases que ficou bem marcada na nossa mente, que nós ouvimos no terceiro dia que nós estávamos lá, um amigo disse assim, olha, eu já vi muita gente ir embora daqui sem ter estudado, por razões diversas, mas nunca por questões financeiras, porque Deus sempre provê. Muitos já foram embora por outras razões, mas nunca pela questão financeira. E nós nos apegávamos a esse conforto, a essa promessa. Mas, naquele momento, eu falei, ok, está tudo em dia, vocês estão estudando, mas, para mim, estudar vai ser muito difícil. Mas nós conversamos, oramos. Eu acabei marcando um playdate para as crianças com uma amiga que raramente encontrava. E eu conversei com ela, falei, olha, eu tenho planos, eu estou pensando em estudar. Ela falou assim, ó, você sabe que aqui as esposas não estudam, né? As esposas trabalham para os maridos estudar. Vai chegar o momento das esposas, mas, nesse momento, geralmente é assim que funciona. Eu falei, eu sei. Mas eu tenho esse desejo. Ela falou, ok, então vai em frente porque vai dar certo. Mas, assim, procura, vai em tal college, vai em tal colégio e vê os cursos que eles têm para oferecer lá. Procura pelo curso de enfermagem. Ela tinha feito mestrado e doutorado em teologia. Hoje ela trabalha nessa área no Brasil. Mas ela falou assim, ó, procura pelo curso de enfermagem, eu acho que vai ser muito bom para você. E nunca tinha passado pela minha mente aquilo, mas nós decidimos ir atrás, procurar informações. E eu lembro que nós saímos numa terça-feira à noite, estava frio ainda, nós fomos até o college que tinha na região para buscar informações, saber o que seria necessário. Realmente vimos que seria praticamente impossível, tudo era muito difícil. Voltei para casa, marquei de conversar com uma amiga que estava estudando lá, não era brasileira, e quando eu falei para ela desse meu plano de fazer enfermagem, ela falou assim, olha, é muito bom, mas é impossível, melhor você pensar em outra coisa. Aí eu falei, mas por quê? O que leva a ser tão impossível? Porque Deus provê a parte... Ela falou, não é a questão financeira. O curso é muito difícil. Ela falou, primeiro que você não pode faltar nenhum dia de aula. Você tem 2 crianças. O que você vai fazer se seus filhos ficarem doentes? Não pode faltar aula. Segunda coisa, não pode reprovar em matéria nenhuma. Se você reprovar uma vez, pode reprovar uma vez. Se você reprovar mais uma matéria, você tem que procurar outro college. Você não vai mais ser aceita. Eles aceitam apenas uma reprovação durante o curso inteiro. E o nosso inglês é de estudante internacional, é difícil. Ela mesma falou, eu já reprovei em uma matéria, e agora eu estou com a corda no pescoço, porque eu não posso baixar minha nota de jeito nenhum. Ela falou assim, é muito difícil, procura outra escola, procura outro curso, Deus vai abençoar, mas é muito difícil.
E outra coisa, tem que ser full time, você não pode trabalhar. Para você poder estudar enfermagem, é impossível estudar e trabalhar. Eles exigem 100% do seu tempo, é período integral. Eu voltei para casa e falei para o meu esposo tudo isso que ela havia me feito, e ele falou, realmente, é muito difícil. Eu falei, ufa, que alívio. No dia seguinte, ele falou, ok, vamos lá para a gente ver como é que faz a matrícula? E aí nós oramos e decidimos, não, realmente, vamos tentar ir atrás de fazer essa matrícula. Apesar de tudo parecer jogar contra, Deus vai prover algum meio. Fomos, fizemos a minha matrícula, fiz a prova, passei na prova, já podia em seguida começar a estudar. E eu lembro que no sábado da mesma semana, nós estávamos em casa e nós recebemos a visita de um pastor muito querido, amigo nosso, de surpresa. E nós já havíamos ouvido dessa fama dele, de bater na casa dos estudantes, assim, para fazer uma visita pastoral. E nós o recebemos, e conversa vai, conversa vem, nós falamos, pastor, é o seguinte, nós decidimos que eu vou estudar. A partir do próximo semestre, eu vou estar estudando. Já me matriculei, e agora eu sei que é muito difícil, eu sei que parece impossível, que aqui ninguém, as esposas não estudam, mas nós vamos tentar. E ele disse assim, ok, então minha visita está feita, eu posso ir embora, porque eu vim aqui justamente para falar isso para vocês. Na verdade, palavras dele, eu vim aqui na terça-feira, mas vocês não estavam, por isso eu estou voltando hoje. E eu falei, pastor, na terça-feira foi o dia que nós fomos na escola. E isso foi muito importante para a gente, porque primeiro houve a nossa decisão, e quando o pastor veio, ele trouxe a confirmação. Talvez, se naquela terça-feira, como de costume, nós estivéssemos em casa, seria assim, a palavra dele, o incentivo dele, mas não uma decisão nossa, do nosso coração. E Deus honrou esse compromisso durante os 4 anos de estudos ali. Nós não ficamos doentes, eu não precisei faltar aula nenhum dia. As crianças, uma ou outra vez, precisaram de algum auxílio, meu esposo teve a disponibilidade de ficar em casa com eles, eu não precisei faltar aula ou estágio. Então, assim, tudo estava indo de acordo com os planos e Deus estava nos abençoando. E eu estava já me formando, mas devido à pandemia e questões legais de visto, eu não tinha conseguido mudar o meu visto para poder receber o visto de trabalho. E eu vi que já era o meu último semestre, não ia ter o que fazer, eu ia ter que terminar de estudar, mas não poderia trabalhar. O meu esposo também estava terminando os estudos dele, faltava um semestre ainda, e a gente estava pensando, né, e agora? Como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Mas, em meio a essas indefinições, existia algo que era uma preocupação ainda maior no nosso coração. Nós estávamos lendo o livro Educação e ouvimos um sermão na igreja que nós frequentávamos exatamente sobre isso, e o pastor ali falava que o propósito, o sentido da verdadeira educação é a alegria no serviço, nesta vida aqui e na vida do porvir. E eu sabia que, do jeito que a gente levava o nosso schedule de trabalho, de estudos, como que eu ia ensinar os meus filhos o propósito da verdadeira educação? Não tinha como. E nós, apesar de a nossa vida estar com indefinições, nós escolhemos orar pelos nossos filhos. E nós decidimos ali fazer uma jornada de 40 dias de oração. Todas as noites, eu e o meu esposo nos ajoelhávamos e orávamos pela educação dos nossos filhos. Nós não pedíamos pelo meu emprego, pelo meu visto, por alguma opção para ele. Para a gente estava claro que Deus iria guiar. A nossa oração era para que Deus dirigisse e nos desse mais tempo e oportunidade de estar com os nossos filhos. Já na primeira semana de oração, nós entendemos que seria possível, talvez, eu abrir mão do meu trabalho, do meu schedule, para que apenas ele trabalhasse, e eu, então, ficar em casa e ter mais tempo com as crianças. E se eu estaria em casa, por que não fazer homeschool? E começamos a orar nessa direção. E logo em seguida, na semana seguinte, o meu esposo recebeu uma ligação totalmente inesperada do pastor aqui da conferência, falando sobre a oportunidade de virmos para cá, para essa igreja. E nós não estávamos orando por um chamado, nós não estávamos orando para que Deus
guiasse a nossa vida profissional, mas para que Deus guiasse todos os aspectos, incluindo a educação dos nossos filhos. E Deus nos trouxe para cá, Deus nos deu a oportunidade de fazermos homeschool. Hoje eu estou em casa em período integral com eles. Não é fácil, exige muitos sacrifícios, mas Deus tem sido fiel e Ele cumpriu todos esses propósitos pelos quais nós orávamos. No meio desse caminho, para finalizar, nós sentimos no coração o desejo de ampliar a nossa família. As crianças já oravam por isso há uns 7, 8 anos, mas nós começamos então a orar também por esse propósito. E eu lembro que logo em seguida eu engravidei, nós estávamos muito felizes, mas logo depois eu perdi a gestação. E ainda assim eu senti a mão de Deus guiando, porque isso fez nós percebermos quanto esse problema é mais comum do que às vezes a gente imagina. Quantas pessoas passam por isso e o quão doloroso é, coisa que talvez quando a gente não passa, a gente não tem a mesma percepção. E foi interessante que no dia que eu perdi aquela gestação, aquele bebê, nós estávamos na nossa comunidade de homeschool e aquilo me deixou bem abalada, mas eu tentei não demonstrar nem para as crianças, nem para as pessoas que estavam ali. Mas toda semana eles escolhiam uma família, eles sorteavam uma família para orar. E naquela semana, quando ela sorteou o nome, o meu nome foi sorteado, a nossa família foi sorteada. Isso mostrou que, para mim, que Deus ele estava cuidando de nós, Ele ainda estava cuidando de nós. Em seguida, depois de algum tempo, eu engravidei de novo. Deus nos abençoou com o William, com a vida do William. E de lá para cá, nós temos ainda sentido, a cada momento, a mão de Deus nos guiando. Deus ele tem sido fiel. E o verso que eu sempre tenho em mente é Efésios, capítulo 3, verso 20. Glória seja dada a Deus, que por meio do poder dele que opera em nós, ele é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Deus ele nos chama para confiarmos nele, apesar das dificuldades, apesar de muitas vezes todas as coisas parecerem caminharem na direção contrária, Deus nos chama a confiar nele. Ele cuida de nós e quando os nossos propósitos estão entregues nas mãos deles, caminham de acordo com a vontade dele, ele sim pode operar milagres e fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos ou sonhamos.